Prihaja nazaj, domov, jojo! 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 Dobrodošel, Josip Iličić, jojo! Dobrodošel doma, dobrodošel, Iličić! Oriundo de uma família croata, Josip Iličić nasceu no dia 29 de janeiro de 1988 em Prijedor, na Bósnia. Após perder o pai quando tinha apenas 1 ano de idade, precisou fugir com o restante de sua família para a Eslovênia, após sua cidade natal ser praticamente destruída na Guerra da Bósnia. Acabou se estabelecendo na cidade eslovena de Kranj e por lá, ao lado do irmão Igor, deu seus primeiros passos no futebol na base de alguns clubes locais. Já em 2007, no alto dos seus 19 anos, ele recebeu suas primeiras oportunidades como profissional. Descoberto pelo modesto Bonfica, fez algumas aparições em jogos válidos pela 2ª Divisão Nacional. Porém, sua verdadeira ascensão aconteceu no início da temporada 2008-2009, quando foi levado para jogar no Interblock, um time que na época tinha um dos elencos mais fortes do país. Durante 2 anos, Iličić teve a chance de jogar as principais competições nacionais e até recebeu suas primeiras convocações para as seleções sub-20 e sub-21 da Eslovênia. O jovem grandalhão de 1,90 m conseguiu balançar as redes 14 vezes em 66 jogos pelo Interblock. No entanto, apesar do bom início ao final da temporada 2010-2011, Iličić por pouco não deixou os gramados. Dispensado do Interblock após um rebaixamento para a 2ª Divisão, ele decidiu naquele momento que iria deixar o futebol de lado para se dedicar ao futsal, esporte que era sua grande paixão na época. Só mudou de ideia algumas semanas depois, quando foi convencido por dirigentes do Maribor a seguir nos gramados. Essa decisão de aceitar jogar em um dos maiores clubes da Eslovênia mudaria para sempre a sua trajetória no futebol. Curiosamente, a passagem do meio-atacante pelo Maribor durou só 2 meses e, sem dúvidas, foi uma das mais rentáveis da história do clube. Usado como meia-direito, conseguiu se destacar principalmente nos jogos da Liga Europa, e isso foi suficiente para que o Palermo, um dos seus adversários na competição, mostrasse interesse na contratação. Logo, após o pagamento de aproximadamente 3 milhões de euros, o clube italiano concretizou o negócio em setembro de 2010. Naquele momento, Iličić viveu uma das grandes reviravoltas de sua carreira. Deixou de ser um jogador quase aposentado aos 21 anos para atuar em uma das maiores ligas do planeta. Apresentado ao lado de Armin Batinović, outra promessa do Maribor, que também havia sido contratado pelo Palermo, Iličić não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol italiano. Para falar a verdade, toda a desconfiança que existia sobre sua contratação já sumiu em seus primeiros jogos pelo clube. Para se ter uma ideia, na 3ª rodada do campeonato italiano, na temporada 2010-2011, ele já virou o titular absoluto da equipe, seja jogando como meia ou atacante. Canhoto, habilidoso, extremamente técnico e ótimo em bolas paradas, encontrou no 4-3-3 usado pelo Palermo uma tática perfeita para mostrar toda a sua qualidade, principalmente quando escalado pelo lado direito, uma posição que facilitava o corte para dentro e o chute com a perna esquerda. Ao todo, em 3 anos defendendo a camisa rosanero, Iličić somou 25 gols e deu 18 assistências em 107 jogos, um número bem expressivo para um novato em uma grande liga europeia. Paralelo a isso, as boas aparições no Palermo também estabeleceram o meio-atacante como um dos principais nomes da seleção principal da Eslovênia. Convocado pela primeira vez em agosto de 2010, um pouco antes de se transferir para a Itália, acumulou por 2 anos consecutivos uma boa sequência de jogos como titular. Vale destacar que antes dessa estreia pelo time principal da Eslovênia, ele chegou a ser cogitado na seleção da Croácia, terra de origem de seus pais,
mas o próprio jogador deu declarações públicas sobre o assunto, afirmando que seu desejo era defender o país que o acolheu ainda na infância. Com a queda do Palermo para a segunda divisão ao final da temporada 2012-2013, Ilicic foi praticamente colocado no mercado. Vários clubes sondaram e até fizeram propostas vantajosas, entre eles o Liverpool da Inglaterra. Mas por 9 milhões de euros, seu destino foi a Fiorentina da Itália. Jogando agora em um clube mais competitivo no cenário nacional, o meio-atacante permaneceu apresentando um bom futebol. Apesar de alguns altos e baixos, no geral, em 4 temporadas, sua passagem pela Viola foi encarada como excelente. Em números, marcou 37 gols e deu 18 assistências em 137 jogos. Sua melhor temporada foi a de 2014-2015, quando terminou como um dos artilheiros do time, com 10 gols. Também foi fundamental nas campanhas que levaram a Fiorentina a disputar por 4 anos consecutivos a Liga Europa. No entanto, mesmo depois de 7 anos, o grande auge de Ilicic no futebol da Itália ainda estava por vir. Em um negócio que custou um pouco mais de 6 milhões de euros, Ilicic deu um dos maiores passos de sua carreira, que foi assinar com o Atalanta. Isso porque, no clube de Bérgamo, o esloveno encontrou o palco perfeito para demonstrar todo o seu talento. Apesar de já ter mostrado um baita potencial nos 2 clubes anteriores, no Atalanta ele realmente se encontrou tecnicamente. Em sua primeira temporada, por exemplo, já teve números muito acima da média. Jogando na maioria das vezes mais avançado, praticamente como um segundo atacante, marcou 11 gols e deu 8 assistências no campeonato italiano. Na Liga Europa, por sua vez, em apenas 6 jogos, balançou as redes 4 vezes e deu 2 assistências. Já nas temporadas seguintes, Ilicic se manteve como um dos principais pilares da ascensão do Atalanta. Além de ter ajudado a equipe a virar uma das forças da elite, sempre garantindo uma vaga em competições europeias, virou um dos artilheiros mais regulares da equipe. Na temporada 2018-2019, fechou com 12 gols e 7 assistências só na elite italiana. E em 2019-2020 foi além, ao marcar 15 gols e dar 8 assistências na mesma competição. Isso tudo, além das boas aparições na Liga dos Campeões, foi suficiente para que o esloveno ganhasse o carinho e a idolatria da torcida, tanto que passou a ser chamado de O Professor, uma clara referência a seu estilo e postura nos gramados. Assim como aconteceu com milhares de pessoas, a pandemia transformou a vida de Ilicic. Podemos dizer até que sua carreira pode ser dividida entre antes e depois desse triste momento. No primeiro semestre de 2020, logo após contrair a doença, o jogador começou a dar sinais de desgaste mental. Para quem não lembra, Bérgamo, cidade sede do Atalanta, foi um dos epicentros da pandemia na Itália. Para Ilicic, foi como reviver o drama da guerra enfrentada na infância. Passou a não querer mais sair de casa, entrou em depressão e ainda teve que conviver com um falso boato de traição da sua esposa. Logo, pediu para ser afastado do Atalanta. A diretoria entendeu e ainda blindou o jogador, dando a ele o tempo necessário para uma recuperação. Acabou voltando às atividades só em agosto de 2020, quando a temporada já estava em andamento, mas já não era o mesmo jogador dentro de campo. Mesmo mostrando a mesma qualidade com a bola nos pés, seu rendimento passou a ficar aquém da expectativa. Parecia até em algumas ocasiões que ele não queria estar ali. Dessa forma, o antes-titular absoluto começou a ser uma espécie de reserva de luxo, principalmente a partir da temporada 2021-2022. E depois de mais um afastamento por depressão, onde chegou a ficar mais de 5 meses longe do esporte, Ilicic entrou em acordo com a diretoria do Atalanta para rescindir o seu contrato em agosto de 2022. Até houve boatos que o Atalanta estava interessado em vender ou emprestar o seu ídolo para outro clube italiano, como Milan e Chievo Verona, mas no final das contas eles preferiram respeitar o desejo do atleta. Acabou encerrando sua trajetória por Bérgamo como um dos maiores da história dos Nerazzurri. Em 5 anos, somou 173 jogos, 60 gols, 44 assistências e uma legião de fãs que fizeram questão de prestar uma linda homenagem em sua despedida.
Aos 34 anos e ainda cobiçado no mercado europeu, Ilicic, após rescindir com o Atalanta, foi procurado por vários clubes da Itália e de outras grandes ligas do velho continente. Mas pensando exclusivamente em seu tratamento, ele resolveu, entre aspas, dar um passo atrás na carreira. Em outubro de 2022, ele voltou a morar na Eslovênia e por lá foi recebido de braços abertos pelo Maribor, mesmo clube que o projetou internacionalmente. Com o carinho da torcida e com a paciência da diretoria para focar na recuperação, voltou aos gramados mesmo que fora de forma no finalzinho de 2022 e desde então vem se mantendo como uma referência do elenco. Ainda não é titular absoluto, usado como ponta-direita, tem entrado entre os 20 e 30 minutos do segundo tempo. Todavia, mesmo assim, seus números são interessantes. Na temporada 2023-2024, são 4 gols e 4 assistências em 19 jogos. É um excelente recomeço, levando em consideração o momento difícil enfrentado pelo jogador nos últimos tempos. Talvez Ilicic nunca mais volte a apresentar o futebol que o dia o consagrou na Itália, mas o seu exemplo de superação, de reconhecer a necessidade de cuidar da saúde mental, pode inspirar outros atletas a pensarem sobre o tema. Sì,